Olá pessoal, bom dia, bem-vindo ao curso de TST do primeiro módulo de 3. Meu nome é Walter Dias e antes de nós iniciarmos eu peço para curtir as nossas redes sociais através do Facebook e Instagram ou inscrever-se através do Unitec, Escola Técnica YouTube. Inicialmente nós vamos conversar sobre a questão do conteúdos, objetivos, maturidades e um pouco da história do que vem a ser o empreendedorismo ao longo do tempo. Ao longo do primeiro módulo será isso, segundo e terceiro módulo nós vamos entrar mais a fundo dessa cadeira. Mas é importante que se diga que os objetivos gerais seria propiciar ao aluno um debate sobre o papel do administrador e a forma de concretização de sua ideia através do meio do plano de negócio. Esse plano de negócio poderá ser específico, aonde ele irá promover ao estudante um conhecimento sobre o empreendedorismo, seu conceito ao longo da história, e promover o conhecimento sobre o processo empreendedor e o plano de negócio. Desenvolver um plano de negócio em seus aspectos macros, dentro de uma visão geral da ideia. Uma maturidade, o que vem a ser uma maturidade e uma perspectiva do empregador? Ao contrário que todos, ou muitas pessoas pensam, a maturidade é uma terceira fase de um crescimento de uma empresa, até porque ela é exemplificada pelas melhores empresas do mundo. Como ideia ou como exemplo, nós temos o McDonald's e a Disney. Maturidade, ela não é um resultado inevitável das duas primeiras fases, que seria a infância e a adolescência, e sim um produto final de um processo sequencial. Uma coisa importante que se diga, que as grandes empresas, elas não passam de forma alguma da infância para a adolescência, até porque elas já iniciam, elas já começam grandes. Então elas têm uma ideia macro, ela tem já um plano muito forte e ela sabe exatamente aquilo que ela quer. Para começar com uma empresa de pensamento e atitudes de uma grande empresa, que é o grande exemplo que nós vamos ter agora. Ela elabora um plano de negócio. Esse plano de negócio, pessoal, muitas vezes nas aulas a gente até comenta, a gente falou em público aqui para os senhores, que quando a gente acorda de manhã cedo, nós já temos que ter um foco. Esse foco, ele deve ser seguido na sua íntegra. De forma alguma, ele deve ser desviado daquilo que vocês querem. Isso é um plano de negócio. O plano de negócio, ele é feito para ser obedecido. Outra coisa, contratar pessoas capacitadas. Isso é uma coisa muito importante para as grandes empresas. Esse é o momento certo de saber o que nós devemos ter dentro de uma empresa, botar a pessoa certa no lugar certo. Através de conhecimento, através de capacitação, essas pessoas na qual serão contratadas poderão exercer a sua função da melhor forma possível e ter perspectivas empreendedoras, que faz toda a diferença. Aquela ideia de se acordar de manhã cedo e ir para o trabalho, isso já saiu há muito tempo. Hoje nós temos que ter pessoas, de certa forma, que vistam a camiseta, que somam a camiseta e que saibam exatamente o que querem. E isso é muito importante saber, até porque o empreendedor, ele já se acorda de manhã cedo, já sabendo exatamente o que ele vai querer. Um pouco desse empreendedorismo que nós vamos falar hoje é um americano, sobre Tom Watson, e que ele foi criador da IBM. Segundo ele, a IBM, o que é hoje, por 3 razões essenciais. A primeira razão, segundo o Tom, é que bem no início, ele já de manhã cedo, ele já tinha uma visão bastante clara de como seria a empresa dele. E a ideia dele não é a empresa no início, ele já tinha aquela visão do futuro, de como seria a empresa dele quando estivesse já pronta. Isso é muito legal,
porque ele pode dizer que ele tinha um modelo na mente dele de como um sonho. Quando a gente se acorda de manhã cedo já com aquele sonho, poxa, eu estou indo ao encontro do meu sonho, daquilo que eu quero e da minha visão, e esse seria o meu foco. Mais uma coisa importante, gente, dentro dessa primeira razão que ele tinha, a visão que ele tinha é o pronto, a empresa num todo. Na segunda razão, que depois, que ele formou aquela ideia de como seria a empresa dele pronto, ele perguntava a si mesmo, como uma empresa, que se parecesse com aquela imagem que ele tinha, teria que agir. Como é que ele teria no seu dia a dia ter ações na qual chegasse a aquele sonho que ele tinha sempre. Então ele criou uma imagem, a imagem dele de como a IBM agiria quando estivesse finalmente pronta. E finalmente, a terceira razão pela qual a IBM tem obtido tanto sucesso é que com a imagem que ele tinha desta IBM, vamos dizer assim, seria quando o sonho estivesse realizado, e de como a empresa deveria agir, ele então percebeu que não ser de começasse a agir daquele modo desde o início, ou seja, o primeiro passo tinha que ser exatamente enquadrado daquilo que ele sempre sonhou, Então, uma coisa muito legal, e se ele botou na cabeça que se não fosse da forma que ele tinha sonhado, ele jamais chegaria aonde ele pensava que iria chegar ou que ele pudesse chegar. Então, em outras palavras, ele percebeu que a IBM, para se tornar uma grande empresa, ela teria que agir como tal, muito antes de qualquer coisa. Isso é muito show, muito show. Desde o início, a IBM ela foi tomando a forma e o modelo conforme ele tinha sonhado. E para o Tom isso era muito importante, porque você imagina, gente, e isso é muito importante, a gente colocar o sonho dessa pessoa para nós, nesse momento um pouco difícil para todos nós. A gente se acordar de manhã cedo e ter um sonho em nossa cabeça. O que geralmente a gente quer? A gente quer vencer. E como a gente vai fazer isso? E geralmente a gente pensa muito nos problemas que tem. Esse cara, ele fez totalmente diferente, ele quebrou muito paradigma. Por quê? Ele começou a pensar no todo pronto. Ele pensou na empresa dele já montada e tudo pronto. Isso quer dizer foco. Ele teve um foco e ele não permitiu que saísse desse foco. Isso foi uma coisa muito show. Então, conforme foi tendo esse modelo de empresa conforme a visão dele, a cada dia ele e aquelas pessoas na qual ele tinha contratado, pessoas essas capacitadas, ele tentava dia a dia mudar a empresa de acordo com aquele modelo que ele tinha sonhado, aonde ao final de cada dia ele perguntava não só a si próprio, mas como as outras pessoas, se realmente ele tinha se saído bem, como os seus colaboradores tinham se saído bem. E se ele descobrisse alguma disparidade, alguma diferença aonde ele estava e aonde tinha que estar, através desse comprometimento que todos tinham, Então, no dia seguinte, ele se preparava para compensar essa diferença que o dia de ontem não tinha chegado. Novamente, é o dia a dia, dia a dia, dia a dia. Então, na verdade, pessoal, todo dia, nessa empresa, na IBM, era um dia dedicado ao desenvolvimento do negócio e não de fazer negócios. Até porque, segundo ele, eles não fazem negócios na IBM, eles criam um negócio. Então essa é a grande diferença que faz a IBM nos dias de hoje, e isso nós estamos dizendo, muitos e muitos anos, até porque ela é conhecida mundialmente, a IBM, aonde essa sigla ela tomou, por exemplo, uma forma, e onde ela atingiu um mercado de 203,8 bilhões
e para os senhores terem uma ideia, segundo a revista Reuters publicada, ela ultrapassou desde 1996 a sua rival, a Microsoft, né? Então ela está presente em 170 países, num quadro de funcionários de 380 mil colaboradores. Isso torna ela realmente uma empresa excelência, fruto de um sonho de uma pessoa. Muito obrigado, eu espero que tenha gostado todos e até o próximo vídeo. E lembrando, para curtir nossas redes sociais através do Facebook e Instagram, e inscreva-se, por favor, no nosso canal. Até o próximo.